seu nome venha ser exaltado e glorificado através da boca dele. Usa, Senhor, este grande homem, como o Senhor viu e a fez. Derrama unção do bálsamo e teu Espírito Santo agora nesta noite. Ele não tem nada a oferecer, somente, meu Deus, a vida dele está em tuas mãos. Usa conforme o teu querer e a tua vontade, que cada palavra aqui nesta noite, Senhor, venha ser como semente plantada nos corações dos teus filhos, Senhor. Que o Senhor venha ser glorificado, exaltado, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Amém. Louvamos a Deus por essa noite. Desejamos a todos os pais que aqui estão. E fiquei feliz, muito feliz, após 3 anos de casado. Minha esposa olhou para mim e disse: eu para ir tomar remédio. Eu disse: amém. 3 anos depois ela disse: estou grávida. Eu disse: amém. E hoje eu sou um pai. Tudo está esse caminho, sem demagogia, faz parte de toda a fragilidade, faz parte de todos aqueles homens, pais que aqui estão, que lutam, que batalham. Que Deus abençoe a todos os pais que aqui estão. E você ainda que não é pai, trabalhe para sempre. Já Jesus volta. Já pensou que deixar semente? Essa aqui, ó, minha esposa, coisa linda. Ela olhou para mim e disse que você serve para mim. Eu disse: glória a Deus. Aleluia. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Queridos, temos aqui uma palavra do Senhor para o nosso coração, para a nossa meditação. Abra a sua Bíblia, é um texto muito conhecido. Tá? O texto da Bíblia é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia. Quem sabe? Quase todo. Alguém gritou aí? Salmo 40. Salmo de número 40. Salmo de número 40. Quem achou diz: eu vou para o céu. Eu vou pro céu. Quem não achou que eu também vou? Então, acha o texto. Salmo de número 40. Enquanto eu apurar sair, quero pedir a vocês, por gentileza, todos os domingos, das 9 às 11, temos aqui a escola bíblica dominical. Tá? Como sempre, está sendo uma bênção. Você que ainda não veio, se esforce, né? 4 domingos, de 5 domingos, pelo menos 2, sua presença aqui é importante. Amém? Os professores estarão dando aula, o Senhor, principalmente, os professores e o pastor da igreja ficará feliz vendo você aqui. Salmo de número 40 diz assim: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E diz mais do que o texto: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. O que mais?
que é bastante conhecida aqueles que leem a Bíblia. E, por muito tempo, eu ouço alguém citar esse texto como se esse texto fosse uma reprimenda para alguém. Basta alguém fazer aniversário, está aí o presente, Salmo 40. Esperei com paciência. Mas, meditando sobre esse texto, nós vamos perceber que há algumas declarações, alguns aprendizados sobre esse texto. Nada mais e nada menos do que a experiência de um moço na Bíblia que passou, que teve as marcas em si e pôde falar com tanta propriedade. Quem é? Davi. Davi foi o sucessor de quem? Saul, um rei que o povo queria, porém Deus não queria, mas o povo queria e Deus concedeu ao povo. Porém, Deus tinha um rei segundo o seu coração, por nome Davi. E, meditando sobre esse texto aqui, o salmista, ele diz: esperei com paciência no Senhor. E o Senhor ministrou no meu coração sobre esse texto aqui. A primeira coisa que nós devemos aprender na Bíblia é esperar e ter paciência. Porém, nem todos, meu pastor, quer esperar. Quanto mais ter paciência. Porque nós vivemos em um contexto do imediatismo. Ou seja, Deus tem que me dar agora. Deus tem que fazer agora. Se Deus não fizer, se Deus não abrir a porta, eu paro. Eu não vou mais na igreja. Estamos há 7 semanas, 7 segunda-feira, orando, pedindo, suplicando, e aí Deus ainda não respondeu. E aí na cabeça de alguns dizem: eu vou parar, porque Deus ainda não me respondeu. E o fato de Deus não ter te respondido não quer dizer que Ele não vai te responder. Porque o mesmo Deus que faz a promessa é o mesmo que está interessado em cumprir a promessa. Porém, nós precisamos esperar. Quem aqui já foi em um hospital? Passou lá 40 minutos, 50 minutos, 1 hora e meia, e depois alguém diz assim: hoje não vai ter atendimento. Por quê? O médico não vai chegar. Não dá para bater na parede? Dá ou não dá? Não dá para bater na banca do hospital? Mas só que na Bíblia, esperar é aguardar. Ter a confiança de que você será atendido. Mas tem uma coisa, o salmista aqui está dizendo: eu esperei no pregador, eu esperei na intercessora. Não, ele diz: eu esperei com paciência. É uma virtude de se esperar algo
tem que dar agora. Deus tem que fazer. Deus tem que responder. Por quê? Se Deus não responder, eu não vou mais, não canto mais, não me ligo mais, não faço mais. Só que quem está falando aqui, ele experimentou da vida dele o que é ter paciência e o que é esperar. Ele pode sentir em si que, com a certeza, que aquilo que ele esperava não vinha do homem, vinha de Deus. Vou repetir, ele tinha a certeza que aquilo que ele esperava não vinha do homem, mas vinha de Deus. E por ser de Deus, ele sabia com certeza que Deus iria responder a ele. Isso é confiança. Isso é ter paciência. Mas para alguns, paciência é: vou sentar na cadeira, vou cruzar os braços e vou esperar Deus fazer. Só que não. Ele diz: esperei com paciência no Senhor. E aí, ele diz: aquele a quem eu esperava, se inclinou para mim. E aí, e ouviu. E ele ouviu. O quê? Você sabe o que é clamor? Sabe o que é clamor? Hã? Sabe o que é clamor? Não, vamos aqui fazer um clamor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, neste momento da tua presença. Sabe o que é clamor? Deus! Me tira daqui! Ouve a minha oração! Responde, Senhor! Isso é clamor. Só que ele vai dizer, e eu acho interessante que o pastor diz: enquanto eu esperava, eu clamava. Enquanto eu clamava, eu esperava. E com paciência. Aquilo que tu estás esperando ainda até hoje, não é porque Deus se esqueceu, não é porque Deus te abandonou, não é porque Deus largou você de lá, não, é porque Deus está nos ensinando a depender dEle. Porque há coisa que só Deus pode realizar. Então, minha irmã, para você essa palavra, enquanto não aconteceu ainda, continua clamando. Enquanto não aconteceu ainda, continua adorando. Enquanto não chegou a bênção, continua adorando a Ele. É isso que o salmista aqui ensina. Esperei com paciência no Senhor. Não é cruzar os braços e dizer: se Deus quiser fazer, Deus faz. Não. Não é dizer: olha, irmão, se Deus quiser resolver, Deus resolve. Se Deus quiser. Não. Foi falado hoje aqui pela manhã. Quando Deus disse para Abraão que ele seria pai. Abraão com 75 anos de idade. Ele olhou para si, viu que a idade já está avançada. Ele olha para sua esposa com a sua idade avançada e o texto diz que ele creu no Senhor. E quando Deus dá para ele a criança, quando Isaac nasce, passa-se um tempo, Deus olha para Abraão e diz: Abraão, aquilo que eu te dei, me dê.
Está disposto a dar para Deus aquilo que Ele te deu? Abraão ficou com medo. Não. Abraão disse: diga ao lugar que o Senhor quer que eu vá. E Deus deu o endereço. Abraão foi com os moços. Chegou ao pé do monte. Abraão disse: vocês fiquem aqui. Eu e o menino, nós vamos subir. Nós vamos adorar. E depois nós tornaremos a voz. Plural. Mas Abraão sabe que Deus pediu a ele ter o seu filho. Mas no coração de Abraão está dizendo: eu vou subir, eu vou adorar e vou retornar com aquilo que Deus me deu. E Abraão parte. Abraão prepara tudo: o holocausto, a mesa, o altar. E enquanto Abraão prepara, o seu filho Isaque olha assim e diz: pai, está tudo aí. O sacrifício está aí, o altar está aí, está tudo aí. Ele diz: meu pai, e cadê aquele que vai ser sacrificado? Abraão disse: vai ser você, meu filho. Abraão tinha uma palavra. Abraão disse: Deus proverá. Mas ele não sabia aquilo que Deus tinha pedido. Sabia. Mas no coração de Abraão está dizendo: Deus me deu. E se Deus me deu, é meu. E ainda que Ele queira, eu vou dar. Mas eu sei que Ele pode me dar. Como é que Abraão vai dizer para Isaac: Isaac, Deus mandou eu te matar, te sacrificar? Quem espera, quem tem paciência, presta atenção aqui, não se precipita. Não toma decisões precipitadas. Aqueles que esperam no Senhor não tomam decisões precipitadas. E o que a gente mais vê hoje é crente tomando decisões precipitadas. Se esperasse um pouco mais, se aguardasse um pouco mais, não teria acontecido aquilo que aconteceu. Mas mesmo assim, acontecendo aquilo que aconteceu, que não era para acontecer, Deus não vai te abandonar. Isaac diz: meu pai, está tudo aí. E cadê aquele que vai ser sacrificado? Abraão, com o coração cheio de fé e confiança, esperando, disse: Deus proverá. Mas tem uma coisa, Isaac, foi: deita aqui. Isaac deita. Isaac, fecha o olho. Meu pai, e aí, cadê? E Deus proverá. Pregador, o que o Senhor está querendo dizer para mim? O que eu quero dizer aqui para você através dessa palavra é: aquilo que Deus te prometeu permanece de pé. Aquilo que Deus falou sobre a sua vida ainda permanece de pé. Aquilo que Deus falou, aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus tem contigo ainda permanece de pé. Basta nós crermos e esperar naquilo que o Senhor falou. O livro de Eclesiastes, capítulo 3. Há tempo para todas as e há tempo para todo o propósito debaixo do.
se precipita. Deus não chega adiantado, não chega casado. Deus chega na hora. Quem é que se precipita? Nós. E aqui serve para os casais. Não, sim, se não se precipite. Espera o Senhor. Aguarda em Deus. Porque a situação que Davi está passando aqui, apesar que a Bíblia não dá um esclarecimento total, mas nós vamos perceber nas entrelinhas que ele vai descorrer aquilo que aconteceu com ele. Da onde foi que Deus tirou Davi? Ele diz, de um charco, de um lago horrível, de um charco de lodo. Que é isso? Lamaçal. Aonde não dá para se firmar ele, mas mesmo no lamaçal, mesmo na lama, Davi está clamando aquele que pode ouvir. Mesmo no lamaçal, Davi está dizendo, Senhor, tem misericórdia. Mesmo no lamaçal, Davi está dizendo, Senhor, olha eu aqui. Senhor, olha para mim. E o mais interessante aqui é que Deus ouviu a Davi. Aonde? Num lago horrível, num charco de lodo. Deus vai a lugares em que pessoas se recusam a ir, só para falar ao teu coração, só para aquietar a sua alma. Davi está passando aqui por uma agonia profunda. Davi está passando aqui por um problema em que na sua cabeça parece que não tem saída. Porque ele olha ao seu redor, lama, dificuldade, aperto, problema. Então ele só o que pode vir até aqui, aonde eu estou, e me ajudar. Quem é? Jesus. E eu não sei aonde você se encontra. Eu não sei aonde é que você está. Mas eu sei de uma coisa. Como foi pregado aqui na sexta-feira. Não importa como você está, não importa como você estiver. Deus não vai abrir mão de você. Deus não te esquece. Deus não te deixa. Deus não te rejeita. Deus não esqueceu da promessa que Ele fez para você. E a promessa de Deus tem seu tempo. Quantos anos você está esperando? Eu não sei. Mas eu sei quantos anos eu esperei. Mas eu sei quantos anos eu esperei. Mas eu sei quantos anos eu passei para estar aqui, para chegar aqui. E só Deus sabe quanto tempo você está esperando. Quanto tempo você está aguardando? E aí, pregador, o que eu vou fazer? Eu vou desistir. Não desista não. Quem sabe é hoje que Deus te abençoa. Quem sabe se é hoje que Deus resolve te abençoar. Mas, pregador, e se hoje Ele não fizer, não tem problema. Ele vai continuar sendo Deus. A nossa realidade diz para nós, desiste, para, não vá mais à frente. Só que nós temos a Bíblia, e a Bíblia está recheada de homens e de mulheres que com testemunho, com exemplo,
diz para nós: não pare. Foi ensinado hoje aqui na escola bíblica dominical. Paulo tinha uma chamada, mas quando ele chega na cidade de Corinto, ele encontra oposições. E ele teve medo. Só que em meio ao medo, a Bíblia diz que pessoas abriram as portas e acolheram a Paulo. Paulo chega em Corinto para pregar, mas as oposições eram tantas que ele teve medo. Mas ele encontrou pessoas para o ajudar. Alguém abriu as portas e acolheu. E o Senhor apareceu para ele e disse: não temas. Eis que eu estou contigo. Não te cales. Ninguém vai pôr a mão sobre você para te fazer mal. É esta palavra que nós devemos apegar. É naquilo que Deus falou ao nosso coração. É aquilo que Deus falou ao nosso respeito. Porque a palavra já foi liberada. Deus já liberou a palavra. Só que nós precisamos receber e tomar posse da palavra. Porque Isaías 40, 30 e 31 é um texto excelente de: os jovens se cansarão, se fadigarão e até parar. Mas o 31 diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão, voarão com asas de águia e não se cansarão. Mas é só para quem? Isaías 64, 4. Desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se ouviu, nem com os olhos se percebeu. O quê? Um Deus além de ti, que trabalha. Para quem? Para aqueles que nele. Só que eu disse aqui, ó. Eu esperei com paciência. Se eu esperei, automaticamente eu confio. E se eu confio nele, eu tenho a certeza que ele vai realizar a minha. É o que a gente precisa aprender aqui. É o que a gente precisa perceber, irmãos. É que a palavra de Deus diz para nós é se apegar a esta palavra. Porque nós estamos vendo hoje muitos crentes parando na caminhada, recuando. As dificuldades foram tantas que parece que a palavra que Deus disse para ele não tinha mais autoridade ou valor. Mas com toda a dificuldade, com toda a luta, com toda a prova, a palavra de Deus ainda tem o seu valor e ela ainda é valorizada. Quer ver uma coisa aqui? Salmo 37, 4 e 5. Deleita-te e ele concederá o quê? Entrega o teu caminho
confia. Você sabe, né? Você conhece. E qual é a dificuldade de nós praticar? Aí quando aperta tudo, parece que a gente esqueceu de. Mas a palavra de Deus tem o seu poder. E ainda esta palavra permanece fiel. Esta palavra é digna de toda aceitação. Seja qual for o problema que você esteja passando. Alguém passou por problemas e não desistiu. Alguém enfrentou dificuldades e não parou. Esperou com paciência. É uma virtude de se aguardar com calma aquilo que está para acontecer. Só que um detalhe, se eu perguntar aqui para você, quando é que Deus vai fazer? Você sabe? Que ano Deus vai realizar? Você sabe? Mas não compete a mim saber quando e como. Compete a mim confiar. Esperar. E essa é a nossa dificuldade. Esperar. Saber esperar. Por quê? Porque você não pode resolver. Só quem pode resolver é aquele que deu a palavra que vai resolver. E enquanto ele não resolve, eu permaneço esperando. Mas só que a espera dói, machuca. Mas mesmo assim, sendo machucado, eu prefiro esperar do que tomar a decisão precipitada e se arrebentar na frente. Então, melhor aguardar, esperar no Senhor. Mas esperar no Senhor como? Clamando, falando. Se for para gritar, eu vou gritar. Se for para empurrar no ar, eu vou empurrar. Mas eu tenho uma certeza que Deus vai me ouvir. Se eu tenho uma certeza que Ele vai ouvir o meu clamor e se inclinar para mim. E Ele diz: tirou-me de um lago horrível, tirou-me de um charco de lodo e fez o quê? Firmou os meus pés. Aonde? Sobre a rocha. Pôs em minha boca um novo cântico, um hino ao nosso Deus, que muitos ouvirão e entenderão e saberão que foi o Senhor que realizou. Então não se precipite. Já chegou meu horário. Então não se precipite. Quando alguém lhe der no Salmo 40, você diz obrigado. Por quê? Porque eu passei. Ele está dizendo, eu passei. Não faz mais parte de mim. Eu realmente esperei, tive paciência, e aí que ele ouviu o meu clamor, se inclinou para mim e me tirou daquele lugar que eu estava e colocou meus pés sobre uma e firmou os meus passos. E fez o quê? Colocou aqui, ó, um novo cântico, um hino ao nosso Deus. Muitos
vão ouvir e vão ter que ver. E quando te perguntar quem fez, você poderá dizer: foi o Senhor. Foi o Senhor. Amém, queridos? Amém. Um beijo na fonte. Esperei com paciência. E isso falou muito forte comigo. Esperar com paciência. Quantos se precipitaram, saíram, abandonaram, mas os que esperam no Senhor, a Bíblia diz, renovarão as suas forças. De forma simples e calma. Fica de pé, por gentileza. É melhor esperar no Senhor. Você pode repetir para alguém está do seu lado, direita e esquerda? Não, porque isso nesse irmão tomou um choque de realidade. Para ele não fazer aquilo que ele está pensando em fazer. Para a irmã não fazer aquilo que está pensando em fazer. E não me pergunte se eu não sei, é Deus que está falando. Dos homens são as preparações do coração, ó. Mas do Senhor vem a resposta. Você não precisa se precipitar. Porque ainda existe um Deus no céu que não perdeu o controle da sua vida. Aguarda, espera, confia. Porque quem vai realizar é o Senhor. Quem vai realizar é o Não sei se eu faço, não sei se eu faço, não sei se eu não faço. Faz? Faz? Então vamos lá. Uma irmã aqui na frente, por favor. Uma irmã. Tem uma irmã? Vou botar seu nome não. A irmã Cristina, Cristiane? Isso, vem aqui, minha irmã. Vou encerrar aí. Agora eu vou fazer. Vira de frente, por favor. Dê 5 passos. 5 passos. Vira aqui para mim agora. Volta novamente. Vira para a igreja. Ok? Fecha o olho. Fecha o olho. Deixa eu vir assim para frente. Deixa eu ver. Não agora não. Não agora não. Deixa eu faço já.
Vai, escolha. Vira um pouco para a esquerda. Um pouco mais. Abre o olho. Deus é aquele que nos surpreende. E diz o Senhor para ti: aquele que Deus te prometeu permanece de pé. Não recua, não desista. E no teu coração tem uma angústia, uma solidão. E tu diz: parece que Deus não me ouve. Porque se Deus me ouvisse, Deus faria aquilo que eu pedi sempre é. E o fato de Deus não ter feito não quer dizer que Deus não vai fazer. Deus quer que só caminhe como caminhou aqui. Porque aquilo que está no lar só é barulho. Entendeu? Amém. Tem alguém aqui nessa noite que ainda não é crente? Tem alguém aqui nessa noite que ainda não entregou assim, dizer, ó, eu quero Jesus? Tem alguém que ainda não é evangélico? No nosso meio? Todo. Aqui tem um aqui que não é evangélico ainda. Tem mais alguém? Faça uma para a gente conhecer você que ainda não é evangélico. Tem um senhor aqui que ainda não é evangélico. O senhor ouviu tudo quando foi dito aqui, sabe, conhecedor. E a proposta de Deus aqui nessa noite é transformar a sua vida. E a pergunta que eu te faço nessa noite: quer entregar a sua vida para Jesus nessa noite? No momento certo. O momento certo é hoje. Mas o Senhor acha que ainda não. E Deus nos explica isso. Agora é o seguinte: Deus nos dá oportunidades. Nós que decidimos. A decisão sua. A última pergunta que eu te faço ao Senhor nessa noite ainda: quer entregar a sua vida para o Senhor Jesus nessa noite? No momento? Amém. Tem mais alguém que não é evangélico aqui? Todos são evangélicos? Amém? Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Amém?